obrigado, desculpa. Nada, tudo bem. Boa tarde. Sim, assisti o jogo, acredito que sim, eu encaixo muito bem na equipe. E como eu te disse aquela vez, estou muito feliz e motivado por estar aqui. Boa tarde. O que te motivou a vir para o Flamengo? Qual o peso desse clube para você? Simplesmente é o Flamengo, não tenho uma motivação a mais. Recebi outros convites para vir para cá no passado, eu não quis, porque eu não queria realmente voltar para o Brasil. Mas acho que para mim, como jogador, é um sonho de qualquer pessoa estar aqui. Qualquer jogador. Juninho, tudo bem? Boa tarde. Gabriel, canal Paparazzo Rubro Negro, na tua esquerda aqui, okay. Na primeira fileira. Juninho, queria que você comentasse sobre como tem sido seus primeiros dias aqui no Ninho do Urubu, né? A gente sabe que, obviamente, o elenco principal estava nos Estados Unidos, o outro elenco lá também na disputa do Carioca. Como é que vem sendo os seus primeiros dias aqui? Já teve algum contato com jogadores que estão lesionados, né? O Pedro, o Vinha e o Cebolinha? Obrigado, seja bem-vindo. Muito obrigado, boa tarde. Sim, tive algum contato com algumas pessoas do clube, funcionário, departamento médico, alguns jogadores, o próprio Pedro, Cebolinha, entre outros. E me receberam muito bem e acho que tem tudo para dar certo. Você falou que teve a oportunidade de voltar, né, de vir para o Flamengo no passado e não quis voltar para o Brasil. A gente sabe que você também estava perto de fechar com o Sevilha. Por que agora? Porque o Flamengo agora, o Felipe Luiz também te ligou, né, deu aquela chamada para você vir. Por que agora? Por que o Flamengo agora? Boa tarde, tudo bem? Na verdade, eu não estava acreditando quando meus agentes, o próprio clube falou para mim que o Flamengo estava interessado em mim. Lógico, eu sei de toda a situação. O Flamengo hoje é um clube que qualquer jogador quer estar. Ainda mais pelo momento do clube, por disputar tudo. E não pensei nem duas vezes, lógico que eu aceitei, lógico, o convite de estar aqui. Aqui, Juninho. Boa tarde, José Boto. Marcos Martins, do canal da QSRN. Primeiro para o Juninho, como você encara a situação de a parte da torcida, né, observar você como uma reposição para o Gabriel Barbosa, né, um jogador com muita história no clube, e também como centroavante titular, né, podendo disputar a posição com o Pedro posteriormente. Como você encara essa situação, o que passa na sua mente com relação a essa pressão da torcida? E, Boto, como funcionou o processo de análise, especialmente tática, né, da contratação do Juninho? Eu encaro isso como um grande trabalho, um grande desafio na minha vida. Lógico, estou aqui para poder ajudar o Flamengo, não tem um jogador maior que o Flamengo. E se for dentro de campo, fora do campo, seja qualquer função que for para ajudar o companheiro, principalmente o Pedro, que é um cara que é da minha posição hoje, e eu respeito, admiro, sempre admirei ele, é o 9 da nossa seleção hoje para mim. E eu quero estar aqui pelo menos para ajudar, esse é o meu ponto principal. A pergunta era sobre o processo que levou. O processo vai ser sempre com base naquilo que são as necessidades táticas da equipa. E aquilo que eu falei com o Filipe logo desde do princípio, começámos a falar, havia características que ele queria no centroavante, não é? como vocês chamam, mas ao mesmo tempo que fosse alguém que pudesse depois jogar com o Pedro. Não é? E pronto, chegámos ao nome dele. Foi um processo simples, porque ele na base de dados dele e eu também tinha, portanto jogou logo ali. Depois o mais complicado foi, porque ele já estava quase fechado com outro clube, foi fazer-lhe a cabeça para vir para o Flamengo, mas não foi difícil, não é? O Flamengo é o Flamengo. É verdade. Vai. Oi, beleza. Agora foi. Tudo bem, Juninho? Pedro Torre, ESPN. Boa tarde ao Boto também, boa tarde a todos. Juninho, causou muita curiosidade ao torcedor rubro-negro quando o seu nome foi cogitado, depois de contratação, porque queriam saber muito como você joga, como é o Juninho. Então, queria que você falasse, nas suas palavras, assim, como é que é o Juninho. Joga pelos lados, joga por dentro, faz falso 9, faz centroavante, como é que é o Juninho, até entrando um pouquinho no que o Boto falou, assim, as suas características de poder jogar sozinho ali na frente, com o Pedro também, enfim. Como é o Juninho pelo Juninho? Boa tarde, tudo bem? Depende do modelo, depende o time que nós vamos jogar, da forma que eles jogam, e também depende do treinador como ele me pede a minha função.
Para mim, não vejo dificuldade de jogar em aberto ou centralizado, mas eu prefiro sim estar centralizado, porque eu estou mais próximo do gol. Mas é aquela coisa, eu sempre estou à procura de ajudar o time, seja defendendo, atacando, seja dando assistência ou fazendo gol. Eu acho que as minhas características, eu acho que é a velocidade, a pressão logo em cima dos centrais. Então, e não tem muito o que dizer, acho que muitos vídeos, o próprio Felipe que me acompanha, o Boto, sabe da minha capacidade. Aqui, Juninho, boa tarde. Eduardo Alves, do portal BTB Esportes. Acho que muito difícil não conhecer um pouco da história do Flamengo, um gigante do futebol brasileiro e mundial. Eu queria saber o que você tinha como referência da história do Flamengo antes de ter esse contato, de chegar a ser jogador do clube. Se tinha alguma referência, algum ídolo que você tivesse algum carinho maior? Flamengo é Flamengo desde quando eu sou criança. Eu sempre ouvi falar de Flamengo. Então não tem muito o que dizer sobre esse clube. Mas hoje, de alguns anos para cá, estamos vendo a grandeza maior sendo campeões, brigando por tudo. E não só aqui, sendo reconhecido fora do Brasil também, porque lá fora, até no próprio Azerbaijão, se você conversa com algum azeri, se você falar um time do Brasil, vão falar Flamengo. Então acho que é isso que pesa mais e por eu ser brasileiro também. Juninho, Thiago Carvalho da Band, tudo bem? Você falou um pouco sobre essa conversa com o Felipe Luiz e o Felipe já falou sobre você também. Queria que você falasse um pouco como foi essa conversa, como foi essa ligação, o que passou na tua cabeça quando o telefone tocou, como é que foi isso? Cara, eu fiquei sem acreditar no início. Querendo ou não, o calibre que ele foi como jogador, de tudo que ele já conquistou na vida. Isso é um sonho de qualquer atleta. E por eu receber uma ligação dele, eu fiquei super feliz e ainda por dizer que eu encaixo no modelo do jogo dele, não só no lugar que ele está, que é o Flamengo. Então acho que isso fez tudo um sentido para mim, eu acho que para mim é um sonho, é o que eu estou vivendo hoje. Juninho, boa tarde, aqui na sua frente. Você chega para substituir não um jogador qualquer, né? Você chega para substituir pelo menos a lacuna deixada pelo Gabigol, né? Que deixou aqui com a camisa do Flamengo grandes números e uma história enorme também. Queria que você falasse um pouco sobre esse desafio, se realmente é o maior desafio seu na carreira, de tentar pelo menos se aproximar, igualar ou superar o que o Gabigol fez aqui no clube. Cara, não tenho o que falar dele, do Gabriel, o que ele fez aqui é visível para todos, principalmente para os flamenguistas. Eu acompanhei, sei o que ele fez, tenho muito respeito por ele e ele tem um legado aqui no clube que é difícil de apagar isso. Mas eu sou apenas mais um trabalhador que estou aqui para poder ajudar a minha equipe, seja lá como for, da melhor maneira, e sempre estar buscando as vitórias. Juninho. Boa tarde, Juninho. Aqui, Léo José, do Coluna do Fla. Já faz um tempinho que você não joga aqui no futebol brasileiro, né? Estava no futebol do Azerbaijão, que é totalmente diferente ao futebol aqui, ao futebol local. Como que você encara essa mudança, né, de estilo de jogo, de filosofia de jogo, de cultura de jogo do futebol do Azerbaijão com o futebol do Brasil, em relação principalmente também a calendário, né? O calendário aqui é até ponto de reclamação de muita gente. E como que você imagina, né, essa mudança de cultura de futebol e também esse calendário apertado do Brasil? Sem dúvida nenhuma, o mais difícil nesse momento é o calendário. Tá dando para ouvir? Tá dando para ouvir? Acho que a parte mais difícil nesse momento é o calendário, porque para mim eu acho que o futebol é 11 contra 11 em qualquer lugar do mundo. E sim, se você for acompanhar o Azerbaijão, o Karabag é um time que está sempre disputando Liga Europa. E Liga Europa lá fora não é qualquer competição. E sempre estamos enfrentando times grandes. Então acho que eu estou pronto para esse momento. Eu acho que eu estou preparado para isso. Lógico que tem todo o aval do Boto e do Felipe, com certeza dos meus companheiros de equipe. Juninho, Rafael Figueiredo, do TNT Esportes. Nos seus números, principalmente nos jogos da Liga Europa, você tem assistências, inclusive até na partida contra o Bayer Leverkusen, você fez na temporada passada, você fez um grande jogo. O torcedor do Flamengo pode esperar não só um centroavante, mas também um jogador de muita mobilidade, que contribui também com assistências. Essa é a sua característica, o seu diferencial? Sim, é a parte mais forte minha. Eu não sou aquele centroavante de área, eu não sou um Pedro na veia de um cara de 1,90 m, uma força de que a bola vem no alto domínio e tudo mais. Mas o meu estilo de jogo é completamente diferente do dele, mas eu sou um jogador que tenta sempre estar ajudando a equipe, seja lá da maneira que for. Juninho, aqui atrás. Boa tarde, seja bem-vindo. João Pedro Fragoso, do Jornal Globo. Juninho, você chega como contratação de um Flamengo que na gestão anterior ficou conhecido como um clube que gastava muito para contratar jogadores de nome e que agora, sob o comando do BAP e do Boto,
tem apostado muito na área de scout, na combinação da análise de dados com o campo e bola. Eu queria entender o que isso representa para você, como você se sente tendo sido escolhido entre vários nomes para ser contratado para uma posição tão pesada como de atacante do Flamengo e por meio desse método que ainda não está tão estabelecido assim no futebol brasileiro. Obrigado. Boa tarde, tudo bem? Cara, eu acompanho o Flamengo, muitos acompanham o Flamengo fora, e sim, vi muitos boatos de N jogadores de grandes nomes para vir para cá, e lógico, eu fiquei super surpreendido quando era o meu nome de estar na mesa, de poder estar aqui. Mas quando eu soube dessa notícia também, eu acho que não é por acaso que eu tô aqui. Citar o meu nome aqui, eu tô aqui hoje, é porque eu acho que eu sou capacitado para poder estar aqui. Oi, Juninho, aqui, David Sharp, Antenados na Jogada, seja bem-vindo. O Cano é uma inspiração para você? Por que eu pergunto isso? Porque também é atacante, também é centroavante, e é um jogador que até então, ele mesmo fala, não tem muita explicação do porquê ele demorou para aparecer de fato para o futebol, né? Ele realmente veio para o Vasco, até então era desconhecido, e aqui foi muito bem no Vasco, e em 2022 e 2023 muito bem no Fluminense, e 2023 foi até o Rei da América, campeão da Libertadores. É uma inspiração para você? E a que se deve para você qual o motivo exato de não ter, digamos assim, estourado antes na sua carreira, você já tendo 28 anos? Cara, nesse momento acho que é a posição que eu jogo hoje. Hoje eu estou próximo do gol e lá fora os extremos têm que ficar correndo para baixo e para cima atrás de laterais. E se você for para acompanhar os números meus, exemplo, até estando no Chaves jogando de extremos, no meu primeiro ano na Primeira Liga, não fica muito longe dos extremos que joga nos grandes clubes, que é no Porto, Benfica e até no próprio Braga. Então acho que isso que foi o fator decisivo desse processo de gols, no caso. Hoje eu estou jogando de 9, então automaticamente estou mais próximo do gol e desgasto menos atrás de lateral, entende? Eu acho que foi isso a troca disso tudo. Juninho. Em termos do Cano, é um cara que não tem que falar muito, só pela idade dele. E o futebol que ele apresenta é um cara assim, de inspiração, não só para mim, como para muitos. E é um cara que admiro por todos os fatores, principalmente a idade. Juninho, aqui atrás, Thiago Lima do GE, seja bem-vindo. Já foi falado aqui que você vem para uma vaga, né? Teoricamente, o Gabigol, que é um ídolo aqui, que saiu, você chega para essa vaga dele. E o Gabigol tinha uma característica de uma comemoração que ficou marcada, a torcida, todo torcedor fazia uma comemoração característica dele. Você também tem uma comemoração característica. Eu queria que você explicasse o que é essa comemoração que a gente vê que você faz em todos os gols e que sonho você acha que você pode alcançar, atingir jogando no Flamengo. Obrigado. Boa tarde, tudo bem? Sim, ele tem a comemoração dele, eu tenho a minha, acho que muitos jogadores têm a sua. Depende do momento, sim, a minha é do meu nome. E eu acho que, em questão de sonhos, o Flamengo pode me dar sonho que eu nunca tive aqui no Brasil, de ser campeão, seja uma Libertadores, um Brasileiro, uma Copa do Brasil. E eu acho que eu estou num clube que pode buscar isso. Juninho, tudo bem? Eu queria que você falasse um pouquinho de como era viver no Azerbaijão. É um destino que é pouco conhecido para muitos brasileiros. Do que você vai sentir saudade de lá? E também se você está ansioso aí para jogar pelo Flamengo. Exatamente. Azerbaijão, quando fala para algum brasileiro, é desconhecido, mas é um país muito lindo. É um país que eu até recomendo para algum brasileiro que quiser ir conhecer. É um país turístico, de grandes comidas boas. E o que eu vou sentir saudade lá das amizades que eu fiz. Ansioso? Por estar aqui sempre. Claro. Bom, Boto, parabéns a eles, hein? Não fizeram uma pergunta sobre contratação. Que coisa, gente. Incrível, que credibilidade ele está, hein? Pronto, assim, e sendo assim, a gente abre os primeiros 15 minutos do treino. Vamos trabalhar. Obrigado, pessoal. Obrigado. Vamos até ali fora. Então é isso, nação. Agradecendo você que acompanhou aqui. É isso, galera. Fim aí da coletiva, né, do Juninho. Espero que consiga... A gente sabe que não é um nome desconhecido, como sempre, né? Mas eu espero que possa superar a nossa expectativa, tá bom? É difícil, né, substituir o Gabigol pelo que ele conseguiu. Não falo questão desportiva, que passou 2 anos aí parado, não jogando nada no Flamengo, né? 2023, 2024, embora tenha dado esse título aí no finalzinho contra o Atlético Mineiro, né? Fez 2 gols na final. Mas o rendimento do Gabigol dentro de campo não estava nada bom. Você vê lá no Cruzeiro também da mesma forma, né? Até alguns torcedores criticando o jogador. Mas eu espero que o Juninho consiga, né,
conseguir as metas do Gabigol. Eu sei que são jogadores diferentes, mas cada um tem sua, né, sua ambição. Espero que ele consiga atingir as metas do Flamengo e consiga ser, né, trazer muitas alegrias ainda para a torcida do Flamengo, tá bom? Bom, em relação aqui ao Danilo, rescindiu o contrato com a Juventus, está livre no mercado, está em negociação com o Flamengo. O que está pegando é só a questão financeira, que estão tratando isso ainda, né? Ele quer muito vir para o Flamengo, ele deu preferência ao Flamengo, ele deu até pessoas ligadas ao jogador falaram isso, tá bom? Ele quer muito jogar no Flamengo, ele teve uma proposta agora do Santos, que ele vai trazer o Neymar também, né? Ofereceu um bom dinheiro a ele. Só que ele recusou, ele quer vir para o Flamengo, está em negociação com o Flamengo, o próprio Boto despistou sobre isso, né? Ele deixou bem claro que não queria falar sobre isso. Mas a informação que tem é que a qualquer momento, dependendo se ele, vamos dizer assim, reduzir um pouquinho a base salarial, porque vai juntar luvas e salário, vai ficar um valor muito alto, tá bom? Por isso o Flamengo está tentando convencer o jogador a reduzir um pouquinho, já que ele quer muito vir para o Flamengo, né? Também tem que ceder para o lado dele também, para poder acertar de vez ao Flamengo, tá bom? A qualquer momento, vocês podem ter alguma notícia aqui, Juninho, que o Danilo aceitou, né? É novo jogador do Flamengo. Também pode demorar um pouquinho, tá bom? Mas a negociação está em andamento, é só essa questão burocrática mesmo, essa questão salarial, para poder fechar de vez a contratação do Danilo, que vai ser um baita de um reforço. Embora seja lateral direito, ele vai vir para a zaga, né? Ele vai vir para a zaga. Também em relação à zaga, o Flamengo fez uma nova proposta por Vitão, jogador do Internacional, por 6 milhões de euros diretamente para o jogador. Lembrando que o Flamengo perdoaria os 4 milhões do Internacional. O Internacional está querendo 10 milhões, mais 4 milhões perdoado, né, do Thiago Maia. Ainda mais 20% de bonificação. Mas o Flamengo ofereceu agora nova proposta diretamente para o jogador. E tenta, né, o jogador tenta convencer o staff do Internacional a ser liberado para poder vir para o Flamengo. O jogador ficou atentado com a proposta, gostou muito da proposta do Flamengo. E tá querendo retornar, né? Retornar não, tá querendo vir pro Flamengo e fechar de vez a contratação, tá bom? O que tá pegando é só a Internacional que tá fazendo jogo duro. Além de eles não pagar o Flamengo, 3 parcelas sem pagar, só vão terminar de pagar o Flamengo, o Thiago Maia, em 2027, em metade do ano de 2027. Acho que é maio, é junho de 2027. Já tá com 3 parcelas atrasadas e estão fazendo jogo duro, tá bom? Ainda queriam ganhar as costas do Flamengo, né? Queria vender o Thiago Maia pro Santos, queria ganhar em cima, sem ter pagado nada ao Flamengo, ainda ficou reclamando ainda. Ou seja, não tá fazendo tremenda de uma sacanagem. E o Flamengo ofereceu um bom dinheiro para, né? 6 milhões de euros é muito dinheiro. Já perdoou na dívida do Thiago Maia e eles não quiseram, tá fazendo jogo duro. Mas agora a questão é com o jogador tá fazendo de tudo para sair do Internacional. Lá estão com salários atrasados, estão devendo não só ao Flamengo, outros clubes também. O Paulo lá tá comendo assim nos bastidores, né? Entre a questão do presidente e tudo mais com essa questão financeira. E o Flamengo ofereceu, o jogador ficou atentado, tá bom? Também qualquer informação que a gente tiver sobre o andamento dessa negociação, a gente traz aqui para vocês. Por isso é importante se inscrever no canal, deixar o like, para não perder nada sobre o Mengão, tá certo? Em relação ao Jorginho, tá tudo empacado, nem saiu, nem avançou, né? Nem regrediu, nem avançou, tá parado o negócio. Em virtude que o jogador, salário absurdamente alto, tá bom? Isso que tá pegando também em relação ao Jorginho. Lembrando que o Flamengo não vai fazer essas 3 contratações de uma vez. Se vier o Vitão, bem dizer assim, né? O Jorginho seria descartado por causa do salário. Pode haver o Vitão e o próprio Danilo, tá bom? Mas vai ter também a questão salarial. Mas o Flamengo, a prioridade do Flamengo nesse momento são 2 zagueiros. Um para substituir o Fabrício Bruno e o outro para substituir o Davi Luiz, que saiu, né? Que fechou agora com Fortaleza, tá certo? Lembrando que o Pablo aí não dá mais, né? Tá jogando nada no sub-20 do Flamengo, né? Com o time que tá participando do Campeonato Carioca, tá uma negação. Não só ele, como o próprio Carlinhos também, o Flamengo vai emprestar o jogador, caso ele não queira sair. Recebeu uma proposta agora há pouco tempo da China, mas o jogador bateu os pés e disse que não saía do Flamengo. E vida que segue, tá bom? Mas não dá pra aproveitar mais não, tá bem complicado a vida do Carlinhos no Flamengo e também do Pablo, que cada jogo que passa fazendo besteira, né? O segundo gol já que toma agora com a bobeira do próprio Pablo, certo? Provavelmente o Flamengo vai emprestar o jogador como fez com o Botafogo ano passado, ou vendê-lo, né? A gente sabe que o salário do Pablo é muito alto, isso até aliviaria um pouco a folha salarial do Flamengo. Mas também, se o jogador não quiser ir, o Flamengo não tem o que fazer, né? Fica de mãos atadas. Mas a pretensão do Felipe Luiz não é mais contar com o jogador, tá bom? Não, infelizmente não está atendendo os requisitos, né? Vocês estão vendo aqui que está acontecendo dentro de campo. Tem informação também sobre o Lohan. O CSK aumentou a proposta para o Lohan. O Flamengo está pedindo 10 milhões de euros. O CSA ofereceu 8 milhões de euros agora, né? Tá esse imbróglio aí.
Lembrando que não é porque o jogador queira sair, o jogador gosta muito do Flamengo, é revelado pelo Flamengo, né? Categoria das bases do Flamengo, cria do Ninho. O problema é que ele sabe que não tem mais espaço com o Felipe Luiz, né? Já teve várias oportunidades com o próprio Tite e agora o ano passado também com o próprio Felipe Luiz, mas não mostrou aquilo que a gente já viu ele jogar. Melhorou até um pouquinho agora no último jogo, mas a gente sabe também que é em virtude pelo sistema de jogo do Nova Iguaçu, que foi pra cima do Flamengo, abriu brechas e ele teve mais oportunidade. Mas mesmo assim ainda foi muito abaixo do esperado, tá bom? E sabe que não vai ter mais espaço com o Felipe Luiz, por isso ele tá querendo sair. Não por vontade própria, mas até pra questão profissional, tá certo? Vamos ver como vai ficar essa questão. O CSK aumentou, né, para 8 milhões, o Flamengo tá pedindo 10. Vamos ver como vão chegar ao meu termo. Eu não venderia por esse valor, pegaria mais dinheiro, né, em cima do Lohan, sabe que o potencial que o jogador tem, mas não tá rendendo no momento no Flamengo, esperaria mais um pouco, né? Vamos ver o que pode acontecer, assim como aconteceu com o Wesley, que não rendia e de repente o cara virou o novo Cafu da vida, né? E hoje vale milhões e vários clubes da Europa aí de olho já tentaram de tudo para tirar ele do Flamengo e não conseguiram. Milan, Aston Villa, outros times também da Inglaterra, né, da Itália também, não conseguiram tirar o jogador do Flamengo. Tá jogando pra caramba o Wesley. E pode acontecer também com o Lohan. Por isso eu acho um pouco precipitado vender o jogador agora por essa quantia. Tá bom? O cara tem um grande potencial, o Lohan tem um grande potencial, mas precisa de um pouco mais cuidado, certo? Espero que tenham gostado do vídeo. Para deixar aquele like e se inscrever no canal, vai ajudar demais no meu trabalho. Créditos e direitos autorais, Flá TV. O link vai estar na descrição, tá bom? Valeu.